Bom dia, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, seu lar e toda a sua família. Eu quero saudá-los também com a leitura de Êxodo, capítulo 12, verso 11 e 12. Leiamos juntos. Assim, pois, o comereis, os vossos lomos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e aferirei todo o primogênito na terra, todo do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os seus deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Vamos refletir um pouquinho o significado da Páscoa para aquele povo, os hebreus, e para nós, os cristãos de hoje. Antes de mais nada, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo e eterno nome. Agradecemos porque um dia o Senhor nos enviou Jesus Cristo para ser a nossa Páscoa e nos trouxe, através dele, perdão dos nossos pecados, e nos trouxe a salvação, e nos conduziu na peregrinação da vida eterna, e nos trouxe a paz que só o Senhor nos dá. Nós oramos te pedindo que seja com cada um de nós nesta manhã, e nos dando orientação e sabedoria para discernirmos a Tua palavra e aplicá-la no nosso coração e na nossa vida. Nós oramos a Ti, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse contexto, lembrar um pouquinho da história da salvação. Rapidamente, brevemente, mas vamos entender um pouquinho sobre essa história da salvação. Começando desde a queda de Adão. Adão e Eva pecaram e passaram por toda a sua descendência: Sete, Enós, Enoque, Matusalém, Lameque, e chegou a Noé. Noé, Deus achou graça diante de Noé e pediu para que ele construísse uma arca, que representou naquele momento juízo e salvação. E os descendentes de Noé, Sem, Selá, Reu, Naor, Terã, até chegar em Abraão. Abraão, o povo do qual Deus prometeu que faria dele uma grande nação. E essa Páscoa que nós comemoramos, que nós falamos dela hoje, partiu dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Os descendentes de Jacó foram aqueles que entraram para o Egito. Nós vamos ver que Jacó, representado nessa genealogia aqui, Abraão, Isaac e Jacó, ele teve 12 filhos. 12 filhos. E esses 12 filhos, um deles, José, por inveja de seus irmãos, foram vendidos como escravos aos ismaelitas e depois esses para os egípcios. Isso tudo era o plano de Deus envolvendo a salvação, porque haveria grande fome na terra onde essa família numerosa aqui estava. E quando Deus provê a salvação, José já estava no Egito, conduzindo aquele povo. Porém, o que acontece? Aquele povo, os descendentes de Jacó, desceu para o Egito com suas famílias, cerca de aproximadamente 75 pessoas. Mas passado a vida de José, passado a vida do faraó da época de José, aquele povo foi tornado escravo. E quando arrependeram dos seus pecados, pediram ajuda a Deus, Deus enviou Moisés para os tirar lá daquela escravidão da terra do Egito. E o Senhor prometeu a eles, e essa foi a instituição da Páscoa, a saída desse povo do Egito. E o Senhor mostrou como eles deveriam fazer. Separar um cordeiro de 1 ano, separá-lo, guardar por uns dias e depois sacrificá-lo. E com o sacrifício desse cordeiro, é o que veio no verso 23, verso 22, dias do 12, que deveria passar o sangue na verga das portas, em ambas as ombreiras.
o sangue que estiver na bacia que matou o cordeiro deveria ser passado nas portas. E o anjo da morte que passaria no Egito não feriria a casa dos israelitas. Essa ilustração nós temos exatamente aquilo que aconteceu. E tudo isso apontava já para nós, para quem? Para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aquele que viria definitivamente encerrar um ritual didático de mostrar o que Deus realmente estava preparando para toda a humanidade. Não só mais para um povo específico, humano, descendente de uma genealogia humana, mas descendente de uma genealogia espiritual da fé, que foi Abraão. E nesse contexto, então, Jesus chega a esse mundo para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. E quando Jesus chega entre nós, o próprio João testifica dele, falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois Paulo, afirmando a igreja de Coríntios, ele fala assim, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quero refletir com cada um dos irmãos e você que assiste esse vídeo sobre essa questão de como as pessoas deveriam comemorar a Páscoa. O versículo 11 de Êxodo 12 nos traz isso, que também é a forma que nós devemos comemorar a nossa Páscoa nos dias de hoje. Porque a nossa Páscoa, ele diz assim no versículo 11, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. A comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E aí os irmãos viram no versículo anterior, Jesus falando assim, porque Cristo é a nossa Páscoa. E essa é a Páscoa do Senhor. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E como nós devemos celebrar essa Páscoa? Como nós devemos viver dessa Páscoa? Viver em Cristo. Nós devemos sempre estar prontos, como esse povo aqui desejava. Assim, pois, comereis. O cristão, então, hoje, que quer comemorar a Páscoa, quer comemorar a nova vida em Cristo, porque Cristo, que Deus na Páscoa do judeu tirou aquele povo de uma escravidão, de um meio de uma nação idólatra, e trouxe em peregrinação para a terra que manaria leite e mel, a terra de Canaã. Levou esse povo de volta para Canaã. E o que acontece? Cristo, da mesma forma, o Cordeiro perfeito, que foi imolado por nós para remissão dos nossos pecados, para nos tirar dos pecados, para tirar e perdoar os nossos pecados. Nós estamos prontos, porque todas as vezes que desejamos a uma pessoa Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, eu quero uma Feliz Páscoa para mim e quero uma Feliz Páscoa para o meu amigo, meu irmão. Mas o que é exatamente essa Feliz Páscoa? É ter o sangue de Cristo aspergido na minha vida, no meu coração. Só que aquele sangue derramado lá no Calvário, como esse sangue chega até nós? Esse sangue chega até nós pela fé. É um instrumento de Deus. Crer naquele sangue derramado lá. E agora ele é derramado em nossa vida pela fé. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, é como eu estivesse passando aquele sangue nas ombreiras da nossa vida, nas ombreiras da nossa casa. Mas Cristo faz isso individualmente, com cada um de nós. Ele nos chama a usufruir daquele corpo sacrificado, daquele sangue. Na ceia do Senhor, no capítulo 22 de Lucas, ele relata e ele fala justamente sobre isso. Ele substitui com um novo ritual da nova aliança com Deus, que ele faz com os homens. Aquele cordeiro passaria a ser o próprio Cristo agora. Aquele corpo que foi comido na mesa pelos hebreus, agora é o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo agora é representado pelo pão. O corpo de Cristo agora é representado pelo pão. E o seu sangue representado pelo suco da videira, pelo vinho. Em todas as vezes que os cristãos e a Igreja de Deus comemora o que nós chamamos hoje da ceia do Senhor, nós participamos como se fosse daquela última Páscoa de Cristo, mas agora na nova aliança.
nós lembramos aquele sacrifício de Cristo, que Ele morreu em nosso lugar para nos tirar da escravidão do pecado, da escravidão que o mundo às vezes nos impõe. Então, como nós estamos usufruindo, comendo dessa verdadeira Páscoa que é Cristo? Ele diz que todas as vezes que comerem desse corpo e beberem desse cálice, nós estaremos relembrando a morte dele até que ele venha. E esse povo lá, Deus deu instrução, vocês têm que estar sempre pronto. Coma dessa Páscoa, então coma, usufrua da oferta de perdão de Cristo com os vossos lombos cingidos. E a palavra de Deus em outros textos nos orienta de como vamos viver a nossa Páscoa. Nós devemos estar sempre prontos, meus amados irmãos e amigos. A Páscoa é o estar pronto, em plena comunhão com Deus, aceitando o desafio de caminhada de fé. O apóstolo Paulo aos Efésios mostra um pouco sobre esse assunto. E ele diz, vestidos com a couraça da justiça. Vestido com a couraça da justiça e calçados os pés com o evangelho da paz. Calçados os vossos pés com o evangelho da paz. Aquele povo no Egito, diz que eles caminharam, na saída do Egito, caminharam por 40 anos no deserto. E diz que as suas sandálias não desgastaram, porque Cristo, figuradamente ali através de Moisés, Deus estava conduzindo aquele povo. Nós também somos chamados para peregrinação, vivendo o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz não se desgasta com o tempo. O Evangelho da Paz nos conduz nos caminhos que Deus deseja para nós. O Evangelho da Paz é que deve nos calçar os nossos pés. Para onde eu caminho? Quais são os meus valores? Qual o rumo que eu tomo para a minha vida? Esse é o viver o verdadeiro Evangelho da Paz. Esse é verdadeiramente estar pronto, cumprindo a Páscoa de Cristo em nosso coração. E eu desejo que você esteja vivendo assim. Vivendo calçado os seus pés. Como você está conduzindo a sua vida? Quais os caminhos que você está? Você está seguindo os caminhos, as diretrizes, as ordenanças do Senhor Jesus? Este é uma das recomendações. Pedro diz exatamente sobre isso. Prontos para peregrinar. Prontos para caminhada, porque ele diz que nós somos peregrinos nesse mundo. Calçado nossos pés com o Evangelho da Paz. Devemos estar prontos nessa caminhada da fé também. Essa caminhada da fé, nós devemos estar prontos para confessar os nossos pecados. Porque ainda que Cristo tenha perdoado o nosso pecado de condenação, nós muitas vezes podemos ainda falhar, tropeçar, porque o diabo, nosso inimigo, é astuto e vive tentando-nos a desviar do caminho de Deus. A astúcia de Satanás é tão grande que ele tentou fazer isso com Cristo, assim que ele começou o seu ministério, levando-o para ser tentado no deserto. Mas aí, amados irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse vídeo, você está pronto para confessar seus pecados a Deus? Confessar os pecados a Deus é dizer, Senhor, eu estou vivendo uma vida que não te agrada. Eu estou às vezes distante. Eu estou às vezes cumprindo aquele papel do filho pródigo. O Senhor me oferecendo tanto dentro da sua casa, dentro da sua palavra, dentro dos seus preceitos, e eu larguei isso e fui viver a minha vida do meu jeito. Então, nós precisamos de viver exatamente essa verdadeira Páscoa, é retornar, é confessar a Deus os nossos pecados, é arrepender, porque confessar pecados, mas querer mudar, não querer mais continuar essa vida de Egito, essa vida de escravidão, essa vida de bloqueio mental e espiritual que Satanás nos prende. Então, essa prontidão, cingir os lombos, calçar os sapatos do Evangelho, é estar pronto a arrepender e a pedir perdão. Pedir perdão não somente a Deus, mas perdão também àquele que nós ofendemos. Quantas vezes nós sabemos que ofendemos as pessoas, não é verdade? E às vezes nós não pedimos perdão. Nós sabemos que erramos contra alguém,
mas nós não voltamos atrás de pedir perdão. E Jesus nos ensina muito sobre isso. É bom, Deus nos perdoa, sim, se arrependermos e pedirmos perdão, Deus nos perdoa. Porém, até na entrega da oferta, Ele diz lá, se você lembrar que ofendeu alguém e tem algo contra alguém, deixa ali no altar a tua oferta e volta e acerta com aquela pessoa. Então, é a primazia, é a preferência que Deus tem também pelas nossas relações sociais. Então, confessar os pecados, arrepender e pedir perdão. E aí, em quem envolve pedir perdão? Somente a Deus? Não. Aquele irmão que ofendeu, a esposa que você ofendeu, o esposo que você ofendeu, com palavras que não devia, com atitudes, né, com atos que às vezes não deveriam ser cometidos. Então, é arrepender, querer mudar, querer não viver, continuar naquilo lá mais. Isso é estar pronto, é viver o Evangelho, é viver a verdadeira Páscoa. Pedir perdão e aceitar também o perdão dos outros. Porque às vezes aquelas pessoas que nos ofendeu, elas vêm, nos pede perdão, nos pede, arrepende, você vê que ela fez aquilo, mas não é da natureza mais daquela pessoa aquilo, e você reluta em perdoar e aceitar o perdão. Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele deu a vida por nós. E às vezes nós recusamos a pedir perdão e a perdoar os outros. E quando nós passamos também por tudo isso, nós devemos fazer um propósito, um compromisso com Deus, de que o confessar os pecados, o arrepender, o pedir perdão, envolve verdadeiramente mudança de vida. Porque não adianta eu falar que eu estou bem com Deus, mas levar a vida do mesmo jeito que eu continuava levando, sem estar levando em conta a palavra de Deus, o Evangelho da paz. Viver a Páscoa, viver esse Evangelho da paz na prática. Eu não adianta eu saber tudo do Evangelho, tudo de Deus, mas eu não consegui completar isso na prática. Preciso ter esse desejo no coração e na mente, mas colocá-lo em prática. É difícil? É muito difícil. É por isso que nós precisamos do Evangelho, não com a nossa Bíblia como um amuleto aberto em algum lugar, não. Ela precisa de ser frequentada dia após dia, porque é nesse Evangelho da paz, da Palavra de Deus, é que Deus vai falar conosco a cada dia. Cada vez que eu abro a Palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, e leio, Deus está falando comigo. E quando Deus fala comigo, Ele pode me orientar a arrepender, a pedir perdão, a mudar de vida. Estar pronto, cingido nossos pés, calçado os nossos pés com o Evangelho, cajado na mão, comer apressadamente. Por quê? A nossa vida é muito curta nesse mundo. A nossa peregrinação nesse mundo é muito curta. Não vale a pena viver uma vida em dissonância com a vontade de Deus. Então, falando em Páscoa, Páscoa é isso. É aceitar aquele sacrifício de perdão, é aceitar o perdão de Cristo e falar, Senhor, eu quero aceitar esse perdão, porque eu sei que o Senhor não mais me condena eternamente, eu estarei com o Senhor na eternidade. Mas enquanto eu estiver nesse caminho, nessa vida, eu quero ter a minha vida espelhada no Senhor Jesus Cristo, que foi a sua plena revelação ao homem. E o Senhor, através de Cristo, o Senhor nos mostrou que é possível, quando nós estamos em comunhão com o Senhor. Então, essa palavra, Deus e o reino de Deus está sempre com as mãos estendidas para nós. Cristo está sempre com mãos estendidas para nós, para oferecer o perdão e a reconciliação. Verdadeira Páscoa, então, é viver esse Cristo sacrificado, mas não somente o Cristo sacrificado, mas aquele Cristo que foi sacrificado, mas não ficou no túmulo. Essa é a nossa esperança. Porque Cristo não ter ficado no túmulo é a nossa esperança. Porque se Cristo tivesse ficado no túmulo, não havia esperança para nós. Não adiantaria Páscoa, não adiantaria sacrifício. Mas quando Cristo saiu do túmulo, ressuscitou, é essa esperança que Ele traz a nós.
que nós também um dia, com Ele na eternidade, ressuscitaremos, não mais nesse corpo físico, como prisioneiro nosso, mas num corpo espiritual. Aquele corpo que Deus levantou Jesus do túmulo, um corpo glorificado, um corpo que era possível ser palpado, mas é um corpo que não mais tinha o obstáculo da parede ou o obstáculo de algo que ele não podia fazer. Então ele não tinha mais esses aparatos humanos, materiais que lhe impedia. Jesus ressuscitou e aquela ressurreição de Cristo que nós vivemos a esperança da Páscoa eterna com Jesus. Jesus já, a nossa fé em Cristo, nos garantiu que o nosso pecado de condenação foi perdoado. Jesus nos garantiu na cruz que os nossos pecados estão perdoados. E para quem recebeu tal perdão, que temos a vida eterna em Cristo Jesus, nós precisamos de viver de acordo com o reino de Deus. Jesus orou pelos seus discípulos, orou por cada um de nós no Evangelho de João, capítulo 17. Ele diz assim, Oro por estes, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou. Jesus orando ao Pai Celestial. Então, mesmo ainda nesse mundo nós estamos, Deus nos tirou desse mundo para um reino espiritual. Ainda preso nesse corpo, ainda preso nesse mundo, nós não mais vivemos com as leis desse mundo. Então essa nova vida que Cristo nos chama através da Páscoa, Ele nos chama para uma nova vida de mentalidade, de pensamentos e de atitudes de acordo com o reino de Deus. Às vezes as coisas desse mundo podem nos parecer bonita, pode nos parecer lícita, pode nos parecer legal, mas se ela não estiver de acordo com o reino de Deus, com os valores eternos de Deus, nós como cristãos devemos refutá-las. Ainda que tenhamos prejuízo, ainda que sejamos ofendidos, ainda que sejamos injuriados por alguma coisa, mas porque nós não vivemos mais segundo os valores desse mundo, mas segundo os valores que Cristo nos ensinou através do seu Evangelho. Esse é o desafio de viver a Páscoa em Cristo. Esse é ser Cristo a nossa Páscoa. Nós não precisamos mais sacrificar o Cordeiro, porque o Cordeiro verdadeiro é Cristo. E Ele nos mostrou isso. O túmulo vazio significa que o nosso túmulo desse mundo também um dia será esvaziado para a ressurreição eterna e teremos a vida eterna com o Senhor Jesus. Essa é a palavra do Evangelho da Paz. Essa é a palavra do Evangelho de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Nós já passamos da morte para a vida. Passamos da escravidão para a liberdade. Essa é a analogia que o Evangelho e a Palavra de Deus nos traz. Liberdade não é o homem fazer o que quer. Liberdade é cada um de nós viver segundo os desígnios de Deus, porque os desígnios de Deus são eternos. As coisas desse mundo passam. As coisas desse mundo são como folhas, que hoje está verde e amanhã ela seca, como a flor. Mas a Palavra de Deus diz aí que ela dura eternamente. Então esse é o grande desafio que eu faço a cada um de você que está ouvindo esse áudio, a cada irmão que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, aceitando esse desafio de viver essa Páscoa que é Cristo conosco, é o Deus conosco. Jesus ressuscitou, foi elevado aos céus e Ele está entre nós através do Espírito Santo de Deus. Ele diz que não nos deixariam órfãos, falou para os seus discípulos. Então Jesus agora não mais está conosco com o seu corpo, mas o seu Espírito está conosco. O seu Espírito Santo nos dirige. Então vivamos a nossa vida sabendo que Cristo está do nosso lado. Aliás, Ele está no nosso coração, na nossa vida e na nossa mente. O Espírito Santo vai nos orientar, vai nos guiar e vai nos mostrar quando nós não estamos mais de acordo com a Palavra de Deus. Esse é o desafio para mim, é o desafio para você. Viver a vida com Deus através do poder do Espírito Santo, que é como o Deus conosco, é o Jesus conosco, através do seu Espírito, que nos instrui, nos orienta.
Vamos orar a Deus pedindo que essa palavra desse verdadeiro Evangelho da Paz seja praticado em nossa vida, porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele nos levou, Ele nos garantiu a vida eterna com Ele. Agora, enquanto ainda peregrinos, nós não podemos deixar desgastar esse Evangelho com nossos pés, não deixar desgastar que o Evangelho, que não abandonemos o Evangelho, mas que ele seja vivido dia após dia por nós, seguindo seus preceitos. Eu te peço que vamos orar para que Deus nos ajude a viver uma vida assim. E com certeza, a nossa vida vai ser verdadeiramente de paz, de harmonia em todos os ambientes que nós estivermos vivendo. As agruras desse mundo vão ser vividas de forma diferente. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento que tivemos junto nesse dia e por tudo que Deus tem nos oferecido a cada dia. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus. Jesus para ser o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. O Cordeiro de Deus que nos trouxe o Evangelho da paz. O Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar e derramou o seu sangue inocente no lugar de nós pecadores. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Peço perdão a Deus pelos pecados do mundo inteiro e que cada vida possa, Deus, arrepender pessoalmente dos seus pecados e voltar para o Senhor, para viver verdadeiramente em Cristo essa verdadeira Páscoa e que essa verdadeira Páscoa possa atingir cada coração para termos uma nova vida em Cristo, uma nova vida com os valores não mais desse mundo, mas uma vida com os valores celestiais, porque não somos mais desse mundo, apesar de nele estar. Somos do Senhor, do reino eterno, do reino celestial, do reino de Deus. Abençoe todas as famílias que têm te obedecido. Abençoe todas as famílias que têm vivido esse Evangelho, Pai. Aqueles que ainda não entenderam ou não sabem como fazer isso, ó Pai, toque o coração de cada um deles também, para que possa buscar urgentemente, ó Pai, a compreensão desse Evangelho da paz, a compreensão dessa salvação eterna que o Senhor nos trouxe por Jesus Cristo. É isso que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, neste domingo e hoje e para sempre. Amém.